Olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui novamente para fazermos reflexão da palavra de Deus. Meu amigo, meu irmão, você já trabalhou com alguém que é desviado dos caminhos do Senhor? Pois eu já tive muitas oportunidades de trabalhar com pessoas que outrora eram uma bênção, eram homens de Deus, mulheres de Deus. Eu já tive o privilégio, não sei se é o privilégio, mas já tive a oportunidade de trabalhar com esses tipos de pessoas. O interessante, meus amigos, que verdadeiramente o que diz as Escrituras é tudo verdade. E o mais interessante é que eles mesmos não admitem, muitos deles não admitem que a vida deles está um caos. Ultimamente eu estou trabalhando com um, e eu vejo a vida dele uma derrota completa, tudo na vida dele dando errado. E aí eu perguntei: você não tem vontade de voltar para os caminhos do Senhor? Ele desconversa de lá, desconversa de cá. Ele trabalha comigo, tem poucos dias que eu estou trabalhando com ele, e eu vejo que ele não admite, que ele nem percebe que está sendo consumido aos poucos e que o estado dele é muito pior do que antes. Aí eu tive a curiosidade de perguntar para ele, falo: meu amigo, a tua vida com Jesus era pior ou era melhor? Ele falou: não, era melhor antes. Ah, então por isso que a sua vida... Ah, mas eu não estou ferrado não, ele falou, desculpa a palavra. E a maioria deles, meus ouvintes, vive uma vida de derrotas. Eles vivem falando: amanhã vai ser melhor, outro tempo vai ser melhor, e eles vão protelando o acerto, e é muito difícil eles voltarem, Eu quero fazer a meditação no livro de Mateus, que foi o próprio Senhor Jesus que fez essa advertência. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 12, e o versículo 43, para você entender quando você encontra uma pessoa afastada dos caminhos do Senhor, que se desviou. Comece a notar a vida dela, comece a observar que tudo que ela faz, elas são teimosas, elas não escutam ninguém, e elas acham que está no caminho certo, e as decisões delas são todas acertadas. E no final elas sofrem, elas tomam prejuízo, mas existe 7 espíritos, conforme a Bíblia diz, que estão fazendo eles tomar atitudes, ação desastrosas contra eles mesmos. Vou fazer a leitura para você entender a nossa reflexão. Diz assim, versículo 43 do capítulo 12: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem pior do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Isso aqui, meu ouvinte, é quando a pessoa tem um encontro com o Senhor Jesus e ele arruma todinha a casa dela. Mas depois de um certo tempo, ela não quer mais Jesus na casa dela. Não quer mais ele tomando conta da sua vida. E eles não confessam com a boca que o expulsaram, mas com as suas atitudes o expulsam da sua casa, que é o seu coração. E o espírito imundo, segundo esse texto, só está observando. E de volta e meia ele passa para ver se tem alguém habitando na casa, no coração daquela pessoa. E aí ele combina com os outros 7 espíritos pior do que ele, e fala: vamos voltar para aquela casa? Por que será que ele convida mais 7 espíritos pior do que ele?
que na verdade vai ficar 8, porque ele leva mais 7, são 8. Porque eles entram para poder aprisionar. E eu tenho visto pessoas conhecidas nossas, cheias de boa vontade para se libertar, para voltar para os caminhos. E o tempo está passando. E o tempo está voando. E os 8 espíritos estão minando a vida deles, minando aos poucos, sem eles perceberem. E você está afastado do caminho do Senhor? E muitos deles nem admitem que está longe de Deus. Muitos deles, não, eu busco Deus. Mas o ato, as ações deles, não condiz com o que eles professam. Não, eu estou no caminho, estou buscando Deus, eu oro a Deus. Só que eles esquecem que a oração, se eles não se convertem, se eles não voltam, é mais um pecado. Eles esquecem que tudo que eles falam de Deus, pela boca deles, é mais um pecado, é o nome de Deus em vão. Eles se esquecem que toda vez que eles invocam Deus, eles estão pecando, deixando Deus mais irado contra eles. Então, meus amigos, meus irmãos, a pessoa ficar fraco na fé é até natural, vamos dizer, mas abandonar de vez. E o interessante é que as pessoas vão abandonando aos poucos. Os 8 espíritos vai fazendo eles se afastar de Deus aos poucos. Quando eles se dão por conta, já estão muito longe. Eu conheço muitos colegas nossos, muitos amigos nossos, pessoas que nós falamos, nossa, que pessoa bacana, mas nós vemos os 8 espíritos atuando na vida deles, ao mesmo tempo que eles têm aqueles momentos de querer voltar para Deus. Mas existe algo maior, e todas as ações dele, por mais que ele tente tomar ações justas, vamos dizer assim, ações que parecem acertadas, mas no fim dá tudo errado. E eu conheço muitos colegas nossos, muitos amigos nossos que estão nessa situação. Então, se você, meu amigo, minha amiga, está nessa situação, você deve clamar com muita vontade para Deus te libertar, porque o teu estado agora é muito pior do que quando tinha apenas um espírito. Agora você está com 8 espíritos, piores ainda. Eis o motivo de você ter uma grande dificuldade para voltar, porque a palavra de Deus é muito clara, que diz assim, que Deus, a alma de Deus não fica feliz quando a pessoa volta atrás, né? A minha alma não tem prazer nele. Então você já aborreceu Deus de você voltar para trás, virar as costas e ser servo do pecado novamente, e deixar os 8 espíritos voltar na sua casa, que é o seu coração. Então você tem que buscar até ter certeza que Deus te perdoou, que Deus aceitou você novamente. Mas eu acho muito difícil as pessoas voltarem, muito difícil mesmo, é raridade, porque elas provaram as coisas celestiais, provaram já. Então não depende do querer delas, elas podem querer, mas é só a ação do Espírito Santo. Então elas deveriam implorar com o coração realmente querendo dizer, Senhor, eu não sou dono da minha vida, eu não vou tomar mais decisão, mas o Senhor vai tomar decisão. E as pessoas não estão preparadas para decisões contrárias do que elas querem. Eu, quando tive que voltar novamente para o caminho do Senhor, para mim foi muito difícil, porque as minhas vontades eram uma e as vontades de Deus era outra. Eu tive que me atirar pela fé, indo tudo que era o contrário da minha vida que eu tinha. Tive que abandonar tudo para Deus poder me perdoar novamente. Foi uma coisa assim que eu agradeço a Deus todos os dias. Mas talvez você também possa ter remédio, contanto que você se volte. Quem sabe você está vendo esse vídeo aqui, não é o momento de você refletir. Talvez o que você está passando na sua vida não é o momento de você abrir os teus olhos. Eu gostaria, meu amigo, minha amiga, meu irmão,
Se é que eu posso chamar de irmão, né? Nem sei se eu posso chamar você de irmão, porque você está longe, você não se tornou filho de Deus, talvez você não seja. Mas eu gostaria que você pensasse sobre isso.